Fala, galerinha, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Vamos seguir aí por mais uma partida analisada pelo Campeonato Santareno de Xadrez Clássico ano 2023, beleza? Hoje nós teremos a mesa 2 da rodada 4, uma partida simplesmente jogada de maneira mais longa, digamos assim, demorada na rodada. Foi a partida que levou mais tempo. Se eu não me engano, chegou próxima de 2 horas de duração. E foi uma partida em que estava eu ali presente, jogando de brancas, contra um dos jogadores que não é da cidade, mas é o mais forte no momento da cidade, está morando aqui, não é natural daqui. E busquei ali fazer o meu melhor, porém não deu certo, né. Mas é isso, vida de capivara tem dessas, né, a gente vai lá, tenta, faz de tudo, mas a gente vou lhe falar a verdade, essa foi uma das minhas derrotas que eu mais fiquei feliz, porque depois que eu vi a análise e tudo, eu percebi que o jogo estava interessante até certo ponto, onde as dúvidas que eu estava tendo, eu poderia ter realmente feito aquilo que eu pensei, mas a dúvida do momento, o feeling do jogo, não me deixou fazer o que eu pensei em fazer, acabei fazendo, e o computador provou que eu estava errado, né? A máquina provou isso. Então, vamos nessa. Eu enfrentei, você vai ver aí, Helisson Aguiar enfrentando Jordi Rodrigues, eu com 1874 de rating e o Jordi com 1859. Uma semana, se não me engano, antes ou 2, eu tinha jogado uma partida de rápidas com ele e eu joguei um sistema longa. Parti parti pra apelação, essa foi a verdade. E naquela partida eu lembro que eu botei pressão nele, passei mais perto ainda de ganhar do que nessa, acredito. Porém lá, mais uma situação de definição, de jogada, de tomada de decisão. E aí em conversa, depois dessa partida de rápidas, ele disse: "Poxa, eu acho que naquele momento poderia estar fazendo mais pressão na minha dama, que a minha dama já estava muito, eh, sem caras para sair. Se tu mantivesse a pressão, entregando um peão teu eu não tomaria, e assim a gente continuaria a jogar". Aí eu falei: "Pô, bacana". Então, o sistema London eu peguei e parti para cima dele, e vamos ver aí, peão D4, e veremos um London com a defesa de D5, bispo F4, peão E6, cavalo F3, cavalo F6, peão H3, peão C5, considerado aí por alguns uma das variantes mais agressivas, peão C3, cavalo de B em D7. Aqui uma imprecisão para o jogador das negras. Aqui ele está tapando ali a diagonal, né, ele poderia ter jogado para cavalo em C6, ou a melhor das opções seria jogar bispo D6 para oferecer a troca, e a melhor continuação seria tomada desse bispo, tomada da dama, peão E3, roque, bispo E2, peão B6, roque, torre C8, ou torre D8, perdão, cavalo de B e D2, e aqui o jogo estaria igualado. Mas aqui eu vou contar para vocês que eu, particularmente, se ele jogasse aqui bispo D6, eu jogaria cavalo em E5. E esse lance, ele acaba deixando as negras no final de uma da variante a seguir, que seria melhor, com uma variante, ou perdão, com uma vantagem de 0,6 apenas, que seria: toma o peão em D, toma o peão em D, e aqui apenas com essa simplificação de peça no centro, deixaria as negras melhores. Mas ele jogou cavalo de B em D7, joguei cavalo de B em D2, foi jogado peão em B6, aqui mais uma imprecisão pelo Jordi. Aqui ele está mexendo demais as suas peças. É incrível que ele está mexendo demais os seus peões, mas o computador não está analisando que ele está liberando ali a diagonal para o seu peão, né, para o seu bispo. Porque o mais usual nessa posição é buscar ataque. Então esse é o fato dela ser considerada uma imprecisão. Então dama B6 é o lance correto para aquela situação, seguido de dama C1, bispo D6, troca, troca, peão D3, roque, bispo D3, peão B6 agora, roque, e aqui a parcial vantagem das negras é de apenas 0,2, né, nessa situação. Mas foi jogado B6 naquele momento, eu joguei o E3, bispo E7, bispo D3, bispo B7, roque, roque, torre E1, cavalo E4, cavalo E5, troca cavalo, e eu troquei de bispo. Veio peão atacando meu bispo.
bispo em H2, bispo D6 por ele, e aqui veio peão F4, jogado por mim, que é uma imprecisão considerada pelo peixe, pelo nosso amigo peixe. A situação aqui é que eu, no momento, não necessitaria estar movendo esse peão. Esse peão deixa a casa de G3 fraca, fica praticamente sem defesa, né? Só tem o bispo aqui, então depois com alguns lances, negras podem trazer um ataque a mais. O correto aqui era trocar os peões. Os peões não, os bispos. Até esse momento eu estava ali com 0,3 de vantagem. Isso vale ressaltar que é pelo Stockfish do Lichess, tá? Em outras análises aí, a vantagem aqui ela é zerada. Ela está igualada, posição igualada, até esse momento, tá? Até aqui. A partir daqui, a vantagem já fica de 0,5, meio ponto para as negras. Como aqui foi essa imprecisão, o correto aqui, nesse momento, era trocar esses cavalos, tá? Depois de peão, toma cavalo, bispo jogaria em C4, e aqui estaria mais uma vez igualado o jogo. Beleza? Mas não foi isso que aconteceu. Eu joguei o peão em F4, cometi essa imprecisão, e a partir daqui em diante, infelizmente, posso dizer para vocês que foi ladeira baixa para o meu jogo. Veio torre C8, cavalo toma nesse momento, já estou meio atrasado, peão toma, bispo em C2, e aqui o correto era bispo C4, como foi falado agora há pouco, tá? Só que aqui a ideia minha era manter essa diagonal, eu queria manter a pressão lá em H7, né? Dama E7, conectando as suas torres e trazendo ali mais um apoio para o bispo. Torre C1, peão C4, torre F1. Aqui a minha ideia era avançar o peão em F5, talvez eu tivesse feito até primeiro logo isso, né? Para poder depois jogar a torre. Peão F5, trazendo ali o impedimento para eu chegar nessa casa. Dama E2, bispo D5, torre F2, peão B5, peão G4, peão A5, peão G5, e aqui é uma imprecisão, porque antes de jogar esse peão aqui, eu poderia ter uma outra peça para proteger a casa de H3, né? De H3 não, de H4, que era para a dama não chegar lá. Então aqui eu poderia ter jogado primeiro o bispo G3, e depois dele jogar o rei em H8, aí sim eu poderia jogar o peão em G5. Mas não foi jogado o peão G5 direto. Depois veio A4 pelas negras. E aqui é uma imprecisão, porque a precisão aqui seria ter jogado algo mais estratégico, que era para no futuro deixar essa casa de A4 protegida para o bispo branco não chegar. O lance aqui era a dama D7, para depois que a dama fosse voltar para fazer a defesa, fosse jogado bispo C6, e aqui negras estariam com mais forças naquela casa. Então, a ala da dama estaria dominada aqui pelas peças negras. Então, ele cometeu essa imprecisão, e aqui veio H4, uma imprecisão também por mim, porque aqui a ideia era defender a ala, a chegada daquele peão. Eu deveria ter jogado, ao invés de H4, eu deveria ter jogado o peão de A3, e aqui um dos segmentos poderia ter sido peão H6, depois H4, G6, bispo G3, e G7, torre G2, peão toma, torre G8, torre H8, perdão, torre captura torre, torre captura torre, e aqui torre em D1, depois rei G8, preparando aqui o ataque, e aí vem rei G2, defendendo tudo, e aqui essa situação deixaria o jogo dinâmico e talvez até com cara de empate, porque tem muito peão fechando aqui o centro. Porque esse lance aqui eu vou falar para vocês, esse lance A3, eu vi a possibilidade de jogá-lo, mas eu fiquei com medo, literalmente, dessa situação aqui, onde ele faria o sacrifício e estaria com o peão de A passado, né? Nessa situação, se ele fizesse isso, eu talvez não reconhecesse a larga vantagem que o peixe dá para as brancas, que é de 1,7 nesse momento. Não sei, sinceramente, se eu estaria preparado estrategicamente para defender essa ala da dama de maneira perfeita, para poder dar tudo certo. Então aqui eu não fiz o lance A3, que era o que pedir, joguei o lance H4 e ele veio com A3. Só que eu já joguei o peão para lá para cima, para B4, peão toma em E passant, bispo toma,
bispo ataca a dama em C4, bispo toma, torre toma em C4. E aqui veio um dos momentos finalizando já a partida, que aqui foi uma estratégia, mais uma, de certa forma, errada de minha parte, onde eu joguei dama D1, com a ideia de jogar para B3, veio torre de F em C8, e aqui veio dama B3, que para mim seria bom, porque depois eu poderia estar trazendo a torre para essa defesa. Mas aqui não é o interessante, aqui é uma imprecisão. O correto aqui era ter jogado direto torre de F em C2, porque se vem com dama C7, bispo G3, peão B4, bispo E1, a vantagem ainda seria das negras, porque tem peças muito avançadas, mas eu estaria pronto para mais chances de contra-jogo na partida. Essa é a maior verdade, mas eu não vi nada disso. Eu tinha visto primeiro a dama entrando, para depois a entrada da torre, e mais tarde eu traria o bispo, porque eu estava imaginando sim que o peão de B5 avançaria para B4. Então ele veio avançando, torre de F em C2, dama C7, bispo G3, peão de B toma C3, bispo E1, e aqui veio a minha capivarada do jogo, meu erro grave, né? Aqui existe uma linha que realmente eu não sei se eu veria na hora, para poder conseguir ali um empate meio pontinho no jogo. Qual era a ideia nesse momento? Ao invés de jogar o bispo em E1, jogar H5, depois o melhor lance para mim seria F7, e aí eu viria atacando G, cheque, H toma, rei toma, e aqui eu entrego a primeira peça, torre toma, para poder desviar a torre de C4, para poder a dama chegar em E6, dama cheque, e H7, dama captura peão cheque, peão em G6, dama H3 cheque, rei G7, e aqui vem mais outro desvio, torre C3, toma o peão a torre C3, dama toma a torre, e aí o desvio foi para a dama chegar lá em D7, dando cheque. E aqui, qualquer saída que brancas tiverem, que negras tiverem, brancas vai ter como aplicar um perpétuo. Inclusive, se entrar aqui para F8, já perde o bispo. E, de novo, a chance de entrar o perpétuo é muito grande. Mas não foi jogado, eu joguei o bispo em E1, tentando reforçar, né, mais um ataque à casa de C3, e aí ele veio com o lance torre B8, que eu, sinceramente, não estava esperando, nem calculando. E aqui eu joguei dama captura o peão. Não é considerado um erro pela máquina, nem uma capivarada. Aqui a minha dama não tinha mais saída, eu tinha que fazer alguma coisa. E na melhor ou na pior das hipóteses, talvez na pior das hipóteses, eu acabei escolhendo dama toma o peão em C3. O correto, o melhor, mais forte para as brancas era ter tomado esse peão com a torre, porque aqui teríamos duas opções. Torre poderia tomar a dama, e aqui torre toma torre. Escolheria se ficaria com o jogo igualado, torre e bispo, né? Só que aí o peão da coluna negra estaria completamente passado. Ou ainda jogar aqui dama em B7, deixando a sua torre de B cair, porém o peão de A estaria muito fácil de promover, mas tinha essa sequência onde brancas tentaria fazer uma resistência, né? Bispo C3, dama toma peão em B3, atacando a torre em C6, e aqui dama em B1, propondo aqui a troca para promover o seu peão. Dessa maneira, seria jogado bispo A1, defendendo o turno, bispo D4 pelas negras, peão H5, dama D3, rei H1, dama captura E3, torre C8, rei F7, torre de 8 em C7, e aqui o jogo estaria muito melhor para as negras, né? Estaria bastante vantagem, essa é a realidade. Mesmo as brancas com duas torres, mas o dinamismo está nesse momento favorecendo ao jogador das negras. Mas é isso, eu percebi que poderia ter feito isso, acabei não fazendo, tomei apenas o peão de C, ele retomou, e aqui nós seguimos com esses lances. Troquei a torre de B, ele trocou com o bispo, eu ataquei o bispo, ele voltou, eu defendi a fileira 3, né, para ele não entrar ali em D3, mas ele entrou em E2 e aqui eu desisti da partida. Então vocês viram aí, né, Jordi e Hellisson, mesa 2,
da rodada 4. Mais uma derrota para mim. No momento, 2 derrotas e 2 vitórias. 4 rodadas aconteceram. E aí, meus amigos, bora dar aquela olhadinha na precisão. Olha isso. O Harrison Aguiar de Brancas teve 3 imprecisões, 1 erro e 1 capivarada, tendo 88% de qualidade de seus movimentos. O Jordi Rodrigues teve 2 imprecisões, 1 erro, fazendo 94% de qualidade de seus movimentos. E aí, meus amigos, ficamos por aqui com a análise da partida entre Harrison Aguiar e Jordi Rodrigues. Se você chegou até aqui, curta nosso conteúdo, deixe seu like, comente, deixe sugestões, críticas, traga seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito e até a próxima rodada. Valeu!